ler é um prazer e a nossa leitura de hoje, no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Ora, quando Jesus terminou todas essas instruções, ele disse a seus discípulos: Vós sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa. O Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Então os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás. Eles concordaram em prender Jesus por um ardil e matá-lo. Contudo diziam, não durante a festa, para evitar tumultos no meio do povo. Jesus se encontrava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Uma mulher aproximou-se dele com um frasco de alabastro, era um perfume. Continha um perfume de alto preço. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus enquanto estava à mesa. Ao verem aquilo, os discípulos se indignaram, a troco de que diziam: para que esse desperdício? Poderia ter sido vendido bem caro e um montante ser dado aos pobres. Percebendo isto, Jesus lhes disse: por que molestar esta mulher? É uma boa obra que ela acaba de praticar para comigo. De fato, os pobres sempre os tendes convosco. A mim, porém, não me tendes sempre. Ao derramar este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade eu vos digo, onde quer que venha a ser proclamado o Evangelho, no mundo inteiro, contar-se-á também em sua memória o que ela fez. Então um dos 12, que se chamava Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e lhes disse: quando me quereis dar? Quanto me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Eles lhe fixaram 30 moedas de prata. Desde aquele momento ele procurava uma ocasião oportuna para entregar Jesus. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos vieram dizer a Jesus: onde queres que preparemos para ti a refeição da Páscoa? Ele disse: ide à cidade, em casa de fulano, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu celebro a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes prescrevera e prepararam a Páscoa. Depois do anoitecer, ele estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: em verdade, eu vos digo, um de vós me vai entregar. Profundamente contristados, cada um deles pôs-se a perguntar e a dizer: seria eu, Senhor? Em resposta, ele disse: o que pôs comigo a mão no prato, este é aquele que me vai entregar. O Filho do Homem parte, conforme está escrito a seu respeito, mas ai do homem por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor fora para este homem não ter nascido. Judas, que o entregava, tomou a palavra e disse: seria eu, mestre? E Jesus lhe respondeu: tu o disseste. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de ter pronunciado a bênção, ele o partiu. E depois, dando-o aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou uma taça e, depois de ter dado graças, deu a eles dizendo: bebei dela todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em prol da multidão para o perdão de pecados. Eu vos digo, doravante, não beberei deste fruto da vide, até o dia em que o beber de novo convosco no reino do meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, saíram para ir ao Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite mesmo, todos vós caireis por causa de mim. De fato está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitado, eu vos precederei na Galiléia. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: se todos caírem por causa de ti, eu jamais cairei. Jesus lhe disse: em verdade eu te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. Pedro disse-lhe: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, não, eu não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
Então Jesus chega com eles a uma propriedade chamada Getsemane e diz aos discípulos: ficai aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a sentir tristeza e angústia e disse-lhes então: minha alma está triste a ponto de morrer. Permanecei aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais longe, e caindo de rosto em terra, ele orava, dizendo: meu Pai, se é possível, esta taça passa longe de mim. Todavia, não como eu quero, mas como tu queres. Ele vem para junto dos discípulos e os encontra a dormir. E diz a Pedro: então não tivestes força para vigiar nem uma hora comigo. Vigiai e orai, a fim de não cairdes em poder da tentação. O espírito está cheio de ardor, mas a carne é fraca. De novo, pela segunda vez, ele se afastou e orou, dizendo: meu Pai, se esta taça não pode passar sem que eu a beba, faça-se a tua vontade. A seguir veio de novo e os encontrou a dormir, pois tinham os olhos entorpecidos. Ele os deixou e afastou-se de novo e orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então ele se dirige aos discípulos e lhes diz: continuai a dormir e descansai. Eis que se aproxima a hora em que o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis, chegou aquele que me entrega. Ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, com um grande bando armado de espadas e bordões, vindo da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. Aquele que o entregava dera-lhes um sinal. A quem eu der um beijo, dissera: é ele, prendei-o. Logo adiantou-se até Jesus e disse: salve, Rabi, salve, mestre. E deu-lhe um beijo. Jesus lhe disse: meu amigo, faze a tua obra. Avançando, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, levando a mão, a espada desembainhou-a, feriu o sumo sacerdote e lhe decepou a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão pela espada. Pensas que eu não posso recorrer a meu Pai, que logo poria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que assim aconteça? Naquela hora, Jesus disse à multidão: como contra um bandido, partistes com espadas e bordões, para apoderar-vos de mim. Todos os dias eu estava no templo sentado a ensinar, e vós não me prendestes. Mas tudo isso sucedeu para que se cumpram os escritos dos profetas. Então os discípulos todos o abandonaram e fugiram. Os que haviam prendido Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Quanto a Pedro, ele o seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote. Ali entrou e sentou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para fazê-lo condenar à morte. Não o encontraram, embora muitas testemunhas falsas se houvessem apresentado. Afinal, apresentaram-se 2 que declararam: este homem disse: posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sumo sacerdote levantou-se e lhe disse: nada tens a responder? De que é que esta gente testemunha contra ti? Mas Jesus guardava silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas, se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Entretanto, eu vos digo, doravante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: ele blasfemou. Que necessidade temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Qual é o vosso parecer? E eles responderam: ele merece a morte. Então eles lhe cuspiram no rosto e lhe deram pancadas, outros esbofetearam. Disseram eles:
banca a profeta para nós, banca o profeta para nós, Messias. Quem foi que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele dizendo: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que queres dizer. Quando ele estava saindo em direção do pórtico, outra o avistou e disse aos que lá estavam: este aí estava com Jesus o Nazireu. Novamente ele negou com juramento: eu não conheço este homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se e disseram a Pedro: sem dúvida alguma, tu também és um deles. Aliás, o teu sotaque te denuncia. Então ele se pôs a jurar com imprecações: eu não conheço este homem. E logo o galo cantou, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me terás negado 3 vezes. Pedro saiu e chorou amargamente.